Variáveis. Bem, uma variável basicamente ela serve como uma caixa. A gente usa ela para poder armazenar informações que a gente vai usar posteriormente. Ela pode decorrer tanto de uma função direta, onde a gente define ela fixamente, ou então decorrente de alguma operação com outros elementos, outros objetos do nosso código. Eu vou mostrar para vocês um exemplo simples de uma operação com variáveis. Eu vou também explicar o que é uma variável inteira, vou explicar o que é uma variável float, uma variável booleana e uma variável string. A linguagem usada para esses exemplos vai ser em Python e eu estou usando o VS Code como editor de código. As variáveis vão funcionar da seguinte forma. Aqui eu tenho duas variáveis que estão sendo definidas diretamente. E essa variável aqui, ela é definida conforme a operação da soma dessas duas outras variáveis. Aqui vocês podem ver basicamente como vai funcionar essa questão de variáveis definidas e variáveis que serão definidas pela operação de outros produtos. De uma forma geral, as variáveis vão funcionar da seguinte forma. As variáveis serão definidas como inteiras, como floats ou ponto flutuante, booleanas ou string. Basicamente, uma variável inteira vai ser aquela onde vai receber números inteiros, no caso números positivos e negativos. Aqui na execução do programa vocês podem ver que elas retornam exatamente o que está sendo definido aqui em cima. No caso, aqui a gente tem uma definição fixa do valor das variáveis. As variáveis de ponto flutuante, ou como vão ser possivelmente chamadas float, elas vão funcionar da seguinte forma. O float, ela representa números decimais. Qualquer número que tiver algum outro número vindo nas casas decimais, que são as casas após a vírgula, será representada como um float, ou ponto flutuante. Variáveis booleanas. Elas vão seguir o conceito binário de ou uma coisa é ou ela não é. Então, ela só tem duas opções. Ou ela vai ser verdadeira ou vai ser falsa. Elas vão ser muito representadas em questões onde vai ser repetido determinado código, enquanto aquilo ainda ser verdadeiro. Enquanto aquilo não mudar para falso, ela vai continuar executando. No momento que ela der como falso, ela vai cancelar a execução. Aqui é só uma representação com nome, mas ela pode acontecer da seguinte forma. Nesse caso eu posso usar uma função tipo for, daí digamos que eu quero criar um número, um num, um raio de 5, que ele vai printar. Vai ficar printando o número até esse 5. Aí, no caso aqui ele me retornou o valor dessas outras aqui, no caso sendo verdadeiro e falso. E como a contagem em programação começa em 0, daí ele printou 5 elementos aqui. Uma variável declarada como string. A string, ou muito conhecido como str, ela é basicamente um texto. As variáveis com string, elas vão ser aquelas onde a gente está definindo textos. Como vocês podem ver aqui na estrutura, eu estou dizendo que o nome da pessoa vai ser João. E a frase que eu quero, Python é incrível. Daí então basicamente aqui eu estou printando as frases nos respectivos lugares. E aqui embaixo aparece elas como ação. Lembrando que todos esses exemplos foram usados com variáveis fixas praticamente. Mas vocês podem usar as variáveis muito como nesse exemplo, que vai ser o que vocês mais vão usar. Uma variável que vai ser definida com base em outras operações, que vai precisar de outras operações, outros objetos para poder definir uma variável. Isso aqui foi só para mostrar rapidinho como as variáveis conseguem se comportar e quais são os principais tipos de variáveis que a gente tem presente nas linguagens. Espero muito ter ajudado, muito obrigado por ter assistido até aqui e até uma próxima.